Bom, pessoal, e agora a gente vai para um assunto mais light, um assunto um pouquinho mais fácil. Eu sei que essa parte de margem, pad, inboxes é um pouco mais difícil no CSS. A gente vai falar de fontes, né? O que são fontes? Fontes são os tipos de texto, né? Acho que todo mundo que está aí já sabe o que é fonte, né? São tipos de texto, né, que a gente utiliza aqui dentro do nosso HTML. Bom, vou voltar lá no nosso exemplo que a gente estava utilizando. Deixa as duas caixinhas ali. Vamos brincar aqui. A gente já implementou aqui Font Family no body, né? Mas vamos pegar aqui o nosso exemplo 4, que é o H1, né? A nossa tag H1. Vamos pegar o seletor H1 e vamos colocar um outro Font Family nele. Font Family. Vamos colocar aqui a Georgia, para você perceber bem a diferença. Então, eu tenho dentro do meu H1 uma fonte Georgia, que é uma fonte serifada. Para você que não sabe o que é serifa, o que é uma fonte serifada, são essas pequenas curvinhas aqui, ó. Toda fonte que tem essa curvinha, Times New Roman é a mais famosa, a Garamond também, são o que a gente chama de fontes serifadas, fontes que têm serifa. E essa fonte aqui é uma fonte sem serifa. Normalmente a Arial, a Trebuchet são fontes sem serifa. Então, se você for lá no VS Code, você vai ver que, por padrão, ele já te sugere algumas possibilidades de fonte quando você coloca aqui o parâmetro, né, a propriedade Font Family. Ele já te dá algumas possibilidades de value. Sans serif, Fantasy, Cambria. O interessante é que aqui é o seguinte, ó, eu vou selecionar a Arial para o H1, Arial, né? Não sei porque eu falei Arial. Ó, então aqui eu já mudei para Arial. E o que é interessante dessa composição aqui, tá? Por que você tem vírgulas separando... Opa! Por que você tem aqui, ó, vírgulas separando vários nomes de fonte? Porque o próprio navegador, o que ele vai tentar fazer? Se o usuário que estiver navegando no seu site não tiver, por um acaso, instalado no computador dele a fonte Arial, ele vai tentar usar a Helvética. Se ele não tiver nem a Arial, nem a Helvética, ele vai carregar na sans serif. Então você pode colocar prioridades de fontes. Se o usuário tiver a primeira, vai usar a primeira. Se não tiver a primeira, vai usar a segunda. E assim por diante. São poucas as fontes que são padrão do CSS, tá? E eu, nos meus projetos, o que eu utilizo? Eu utilizo um serviço que é o Google Fonts. Google Fonts é hoje assim o serviço mais utilizado da internet, mais utilizado em projetos para você carregar fontes dentro do seu projeto. Então, vamos fazer passo a passo aqui o acesso ao Google Fonts e a implantação de uma fonte lá do Google Fonts. Então, a gente vai acessar aqui o Google Fonts e vamos aqui, ó, Google Fonts, Browse Fonts, escolha fontes. E aqui, ó, o Google tem centenas de fontes, de vários tipos, fontes manuscritas, fontes arábicas, fontes japonesas, todo tipo de fonte. Vamos pegar uma fonte aqui bem diferente para você perceber a diferença. Vamos pegar essa aqui, ó, Permanent Maker. Olha que fonte interessante. Ele te permite testar aqui, ó, Rafael, Franco. Aí ele deixa você já testar o tamanho para ver como ela vai ficar. E aí você pode selecionar o estilo para colocar no seu projeto. Quando você clica aqui em selecionar estilo, ele já te permite copiar o link aqui dessa fonte a partir da CDN do Google. Nesse momento você não precisa entender o que é CDN, entenda que é o servidor do Google, tá? Você vai poder copiar a sua fonte do servidor do Google. Vamos copiar essa fonte, Ctrl+C.
Vou lá no nosso código. Opa. Vou lá no nosso código e vou colocar esta tag antes do meu style. Opa. Ctrl V. Epa. Não copiou. Não copiou. Vamos fazer o seguinte, eu vou acessar o Google Fontes aqui do Windows, né, gente? Eu estava acessando a partir do iPad. Então, vamos lá no Windows, Google Fontes. Vamos pegar aquela fonte bem manuscrita que a gente estava utilizando. Vou trabalhar com essa aqui, ó, Indie Flower. Gostei dessa também, essa é bem legal. Selecionar o estilo. Vou pegar aqui, copiar, Ctrl C, vou lá agora no nosso código e agora Ctrl V. Então ele tem aqui, ó, os links para as fontes do Google. E ele dá para você o exemplo de como utilizar, ó, fonte Family, Indie Flower. Agora eu vou lá no meu H1 e vou trocar o Font Family por Indie Flower cursiva. Vamos ver como ficou o nosso HTML. Olha que bacana aqui, ó, o exemplo 4. E aqui eu posso aplicar todas as outras características de uma fonte, né? Como alterar a cor, vou colocar aqui um color pink, por exemplo, vou colocar uma fonte grande, por exemplo, 100 pixels. Opa, bati na tela aqui sem querer. 100 pixels. Salvei, vamos ver como é que fica. Olha lá que legal. Nosso exemplo 4. Quero trocar a fonte, vou pegar outra fonte lá no Google. Posso trabalhar com fontes em conjunto? Posso trabalhar com fontes em conjunto, múltiplas fontes no mesmo projeto. Vou pegar essa Road Rage. Vamos selecionar esse estilo. Remove, select o estilo. Aí vamos vir aqui. Ele alterou aquele código, tá? Agora ele está incluindo a Indie Flower e a Road Rage no mesmo link. Então a gente vem aqui, substitui. Vocês podem ver que eu sou meio paranoico com indentação, tem que ficar certinho. E lá a gente vai fazer a utilização usando como Road Rage. Onde eu vou colocar o Road Rage aqui? Eu vou colocar dentro das divs da primeira seção. Vamos ver como vai ficar. Exemplo 4. Ficou meio feinho, né? Mas aplicou aqui a minha fonte, ó. Road Rage está aplicado. Vamos aumentar um pouquinho. Ó, dentro da primeira seção eu tenho lá um H2, né? Então vamos vamos aumentar um pouquinho a fonte aqui de maneira geral. Vou trabalhar com 50 pixels, por exemplo, para não ficar tão amassadinho assim. Aí tá lá, ó. Título da notícia 1, título da notícia 2, é uma fonte bem engraçadinha, né? Fonte bem engraçadinha, mas tá aí. Um tipo de fonte, outro tipo de fonte e outro tipo de fonte. Essa de sistema, essas duas vindas do Google Fontes, tá? Então, com isso, você consegue usar praticamente qualquer tipo de fonte no seu sistema, no seu projeto, a partir do Google Fontes. Vamos para a próxima aula.